prepare-se para uma história que vai te prender. Marcos Vinícius, o magnata, marca um encontro com Lúcia, a faxineira, mas o plano é cruel. Humilhação pública. Ele só não esperava que ela se revelaria uma diva. Ele vai quase engasgar quando vir a reviravolta. Uma batalha de poder, dignidade e superação que você não vai acreditar. Quem sairá vitorioso? Ficou curioso? Inscreva-se, curta e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. De qual cidade você nos acompanha? E o que achou dos nossos vídeos? Deixe seu comentário e vamos para a nossa história de hoje. A cidade de São Paulo, um colosso de concreto e vidro, estendia-se sob o sol impiedoso de julho. Seus arranha-céus, como sentinelas gélidas, espelhavam a luz e a sombra de uma metrópole onde a riqueza e a miséria coexistiam em uma dança cruel. No topo de um desses gigantes de vidro, na Avenida Paulista, o escritório principal do Grupo Albuquerque abrigava o epicentro do poder de Marcos Vinícius Albuquerque. Aos 40 e poucos anos, Marcos Vinícius era a personificação do sucesso financeiro e da arrogância sem limites. Dono de um conglomerado que abarcava desde imóveis de luxo a empresas de tecnologia de ponta, sua fortuna era tão vasta quanto. Ele vestia ternos feitos sob medida na Itália. Seus pulsos ostentavam relógios que valiam mais do que a vida inteira de muitos, e seus carros de luxo eram uma frota invejável. Mas por trás de todo esse verniz de opulência, existia um homem oco, movido por um ego tão inflado que precisava constantemente de validação através da subjugação alheia. Marcos Vinícius via o mundo como um imenso tabuleiro de xadrez, e ele, é claro, era o rei. Meros peões, peças descartáveis em seu jogo egocêntrico. Seu passatempo favorito não era colecionar arte ou viajar para destinos exóticos, mas sim orquestrar situações que expusessem a fragilidade alheia. Ele se deleitava em observar o constrangimento, o medo, a humilhação nos olhos dos outros. Era o combustível que alimentava sua alma vazia. Naquela manhã de terça-feira, a ideia germinou em sua mente, fria e calculista, como sempre. Enquanto observava Lúcia, a faxineira de seu andar, curvada sobre um balde de água, limpando o chão impecável de seu escritório, uma pontada de irritação o atingiu. Lúcia, com sua pele negra retinta, os cabelos presos em um turbante simples e um brilho teimoso nos olhos, parecia ter uma dignidade que o incomodava profundamente. Ela se acha demais para uma simples faxineira, resmungava ele para Marcelo, seu assistente, que sempre estava a postos para concordar com cada palavra de seu chefe, mesmo quando sua consciência o atormentava. Essa mulher tem um ar de superioridade que me irrita. Precisa aprender o seu lugar. Marcelo, um jovem ambicioso, mas com um resquício de decência, sentiu um calafrio na espinha a cada vez que seu chefe elaborava um de seus planos. Senhor Marcos Vinícius, talvez ela esteja apenas fazendo o trabalho dela, arriscou. Marcelo, quase inaudível, Marcos Vinícius girou a cadeira de couro importado, um sorriso cruel nos lábios. Trabalho dela? Ela é uma ferramenta, Marcelo. Uma ferramenta que precisa ser afiada ou descartada. E desta vez, eu vou mostrar a ela. Quem manda? Seus olhos brilhavam com uma malícia que assustava. Tenho uma ideia. Uma ideia genial para colocar essa rainha da limpeza no seu devido lugar. O plano foi meticulosamente elaborado, com a precisão de um engenheiro. Um convite para um jantar. Não um jantar qualquer, mas em um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, o La Grande Rich, um bastião da alta sociedade, onde cada prato era uma obra de arte e cada garrafa de vinho custava uma fortuna. O cenário perfeito para o espetáculo da humilhação. Vou convidar Lúcia para um jantar, disse Marcos Vinícius, saboreando cada palavra. Ela vai se sentir no céu por um momento, vestida com suas melhores trajes, achando que está subindo na vida. E então, puf, a queda será ainda mais dramática. Ele imaginava a cena em sua mente com clareza perturbadora. Lúcia, desajeitada em meio ao luxo, os olhos arregalados de espanto, tentando se ajustar a um ambiente que não era o dela. Ele e seus amigos, figuras proeminentes da sociedade paulistana, fariam piadas veladas, comentários sarcásticos, observando-a tropeçar nas formalidades e na etiqueta. Seria o ápice de sua semana, a cereja do bolo de sua superioridade. Já visualizava a expressão de desespero no rosto de Lúcia, a humilhação esmagando seu espírito. Seria um lembrete vívido de que algumas pessoas nasceram para servir e outras
para serem servidas. Marcelo, prepare o convite. Formal, elegante, com todos os detalhes. Mande um mensageiro entregar pessoalmente para ela amanhã de manhã. Deixe claro que é um convite do magnata Marcos Vinícius, um privilégio que ela jamais sonhou em ter, ordenou, com um brilho insano nos olhos. E depois, ligue para meus amigos, aqueles que adoram uma boa fofoca e um bom espetáculo. Digam que teremos uma convidada especial no jantar de quinta-feira, uma surpresa deliciosa. Marcelo, apesar de sua relutância, acenou com a cabeça. Sabia que confrontar Marcos Vinícius era inútil e perigoso para sua própria carreira. Em seco, ele começou a executar as ordens, sentindo o peso daquela farsa. Ele via a bondade em Lúcia, a maneira como ela sorria para os outros funcionários, como ela parecia carregar o peso do mundo em seus ombros, mas ainda assim mantinha um resquício de esperança. E agora, ela seria vítima de um jogo cruel. Marcos Vinícius encostou-se em sua cadeira, um sorriso vitorioso e cruel, adornando seus lábios. O plano era infalível, ele pensava. Ninguém jamais ousaria desafiar Marcos Vinícius. Lúcia, a faxineira, seria mais uma nota de rodapé em sua longa lista de vitórias. Mal sabia ele que o universo, com sua sabedoria implacável, tinha outros planos, e que aquela noite, que ele imaginava como sua maior humilhação a Lúcia, seria na verdade o palco para a maior reviravolta de sua própria vida. Uma reviravolta tão impactante que o deixaria sem ar, quase o engasgando. Ele estava prestes a aprender, da maneira mais dura, que o verdadeiro poder não reside no dinheiro ou na posição social, mas na dignidade inabalável e na força silenciosa de um espírito que ele jamais imaginou ser capaz de quebrar. Enquanto Marcos Vinícius se deleitava com a visão de seu plano diabólico, a vida de Lúcia, na periferia de São Paulo, seguia seu ritmo árduo e inabalável. O dia de Lúcia começava muito antes do sol nascer, quando as ruas do Jardim Ângela ainda estavam imersas na penumbra da madrugada. Seu pequeno barraco de 2 cômodos, construído com esforço e sacrifício, era o refúgio para seus 2 filhos, Sofia, de 10 anos, e Lucas, de 7. A casa, embora modesta, era um santuário de amor e resiliência, onde o cheiro de café fresco e pão de sal substituía o luxo que Lúcia via nos bairros nobres da cidade. Lúcia havia perdido o marido, João, há 5 anos, vítima de um assalto violento que a deixou sozinha para criar seus filhos. A dor da perda ainda era uma cicatriz profunda, mas a responsabilidade de ser o único pilar de sua família a impedia de sucumbir ao luto. Ela se levantava com um coração pesado, mas com a alma carregada de uma determinação férrea. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência, uma corrida contra o tempo para garantir o sustento e os sonhos de seus pequenos. Seu trabalho como faxineira era exaustivo, mas Lúcia o abraçava com dignidade. Ela limpava o escritórios, casas de gente rica, academias, via a opulência de perto, o desperdício, os contrastes sociais gritantes que a separavam de seus patrões por um abismo intransponível. Era nesses ambientes que ela cruzava com figuras como Marcos Vinícius, homens e mulheres que pareciam habitar outro planeta, onde as preocupações dela eram meros conceitos distantes. Apesar das dificuldades e da exaustão física, Lúcia possuía uma beleza em comum, uma dignidade inabalável que transparecia em seu olhar. Seus olhos grandes e expressivos carregavam a sabedoria de quem já havia enfrentado muitos temporais, e seu sorriso, raro, mas genuíno, tinha o poder de desarmar qualquer um, exceto, aparentemente, seu patrão, o Sr. Marcos Vinícius. Os sonhos de Lúcia eram modestos, mas profundos. Ela não almejava riquezas, nem o luxo que limpava diariamente. Seu maior desejo era ver Sofia e Lucas formados, com um futuro diferente do seu. Um futuro onde tivessem oportunidades que a ela foram negadas. Sofia, com sua inteligência precoce, já devorava livros da pequena biblioteca comunitária do bairro, enquanto Lucas, com sua energia contagiante, sonhava em ser jogador de futebol. Lúcia guardava cada centavo, planejava cada passo, sacrificava cada necessidade pessoal para que esses sonhos pudessem um dia se tornar realidade. Naquela manhã de quarta-feira, um convite formal chegou à sua casa, entregue por um motoboy de terno impecável. Lúcia leu o envelope com o brasão do Grupo Albuquerque e sentiu um misto de surpresa e, por que não, uma ponta de desconfiança. Um convite para um jantar com o Sr. Marcos Vinícius, o homem que mal a cumprimentava, que parecia
vê-la como um fantasma invisível que apenas fazia UPO desaparecer. A proposta era tão inusitada que Lúcia sentiu um calafrio na espinha. Ela mostrou o convite à sua vizinha e amiga, Maria, uma mulher mais velha e experiente, que ajudava a cuidar dos filhos quando Lúcia estava no trabalho. Maria, com seus olhos sábios, leu o convite e franziu a testa. Cuidado, Lúcia. Esse homem não vale nada. Ele nunca fez nada por ninguém sem segundas intenções. Um jantar assim, pra você, tem caroço nesse angu. Maria conhecia bem a fama de Marcos Vinícius na periferia, onde sua arrogância era quase tão conhecida quanto sua fortuna. As palavras de Maria ecoaram na mente de Lúcia. A desconfiança era forte, mas ao mesmo tempo, uma minúscula semente de esperança, teimosa e persistente, começou a germinar em seu peito. E se fosse uma oportunidade? E se por algum milagre Marcos Vinícius estivesse disposto a oferecer algo para ela? Algo que pudesse mudar a vida de seus filhos? Talvez aumento, ou quem sabe, uma indicação para um emprego melhor, menos desgastante. A ideia de que talvez, apenas talvez, aquele jantar pudesse ser um portal para algo melhor. Era um pensamento tentador demais para ser ignorado. Com o coração dividido, Lúcia decidiu aceitar. Ela revirou seu pequeno guarda-roupa em busca de algo adequado para a ocasião. Suas roupas de trabalho eram gastas, mas ela tinha um vestido simples, de um tecido macio e caimento elegante, de cor preta, que guardava para ocasiões especiais, como o casamento de uma prima distante, ou as poucas vezes em que se permitia ir a um culto. O vestido não era novo, mas estava impecável. E Lúcia sabia que ele a fazia sentir-se bonita. Este servirá, pensou ela, com uma determinação renovada. Ela não tinha joias, nem maquiagem sofisticada, mas tinha sua beleza natural, sua pele luminosa e a força de sua alma. Na noite do jantar, Lúcia pediu a Maria para ficar com as crianças. Ela tomou um banho demorado, lavou os cabelos com sabão de coco e os prendeu em um coque alto e elegante. Olhou-se no pequeno espelho rachado, sentindo uma mistura de nervosismo e uma estranha confiança. Mal sabia ela que aquele jantar, concebido para ser seu calvário, seria na verdade o ponto de virada de sua vida. Uma noite que a catapultaria para um destino que ela jamais ousou sonhar. O motorista de Marcos Vinícius, pontual, buzinou em frente à sua casa. Lúcia respirou fundo, fechou os olhos por um instante e sussurrou uma prece. A rosa do asfalto estava pronta para enfrentar a selva de pedra, sem saber que sua beleza e sua força iriam, em breve, abalar o mundo de um magnata arrogante e, de quebra, fazer história. A noite prometia ser longa, e o destino, traiçoeiro e surpreendente, já estava tecendo os fios de uma reviravolta épica. A noite de quinta-feira chegou, e com ela, a concretização do plano maquiavélico de Marcos Vinícius, o cenário escolhido. O La Grand Rich era o epítome do luxo e da exclusividade em São Paulo, localizado no coração dos jardins. O restaurante era um santuário para a elite da cidade, um lugar onde a discrição e a opulência andavam de mãos dadas. Suas paredes eram forradas com seda importada, lustres de cristal boêmio pendiam do teto alto, lançando um brilho suave sobre as mesas perfeitamente arrumadas. Cada detalhe era pensado para exalar sofisticação. Os talheres de prata maciça, os copos de cristal bócara que tilintavam delicadamente, as flores frescas que adornavam cada mesa, exalando um perfume sutil e caro. A clientela era um desfile de empresários influentes, socialites deslumbrantes e políticos de alto escalão, todos imersos em conversas sussurradas e risos contidos. Marcos Vinícius havia reservado a melhor mesa do restaurante, estrategicamente, posicionada no centro do salão principal, garantindo que o seu espetáculo tivesse a melhor plateia possível. A mesa era grande e redonda, com espaço para ele e seus convidados mais próximos. Ele queria que Lúcia estivesse no centro das atenções, sob os holofotes de seu escárnio. Para testemunhar sua obra-prima, ele havia convocado um seleto grupo de amigos, tão superficiais quanto ele próprio, famintos por fofocas e dramas alheios. Entre eles, estavam Rodrigo Vasconcelos, um corretor de imóveis sem escrúpulos que se beneficiava das falcatruas de Marcos Vinícius, e sua esposa, Patrícia, uma socialite com um apetite insaciável por intrigas e um desprezo velado por qualquer um que não pertencesse ao seu círculo. Havia também Dr. Carlos Eduardo, um cirurgião plástico famoso, cuja clientela incluía a nata da sociedade e sua acompanhante da noite,
Isabela, uma modelo aspirante que buscava ascensão social. Todos eles conheciam a fama de Marcos Vinícius, a sua tendência a armar situações constrangedoras, e por mais que sentissem uma pontada de desconforto, a curiosidade e o prazer mórbido de ver alguém ser humilhado superavam qualquer resquício de decência. Eles já estavam sentados, com taças de champanhe borbulhante nas mãos, enquanto a conversa girava em torno dos últimos escândalos e da misteriosa convidada especial que Marcos Vinícius havia prometido. Então, Marcos, quem é essa surpresa que você tanto fala? Perguntou Patrícia, com um sorriso de escárnio. Seus olhos, sempre em busca de algo para julgar, brilhavam com expectativa. Marcos Vinícius sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Patrícia, você vai ver. É alguém que precisa aprender uma lição. Alguém que esqueceu seu lugar no mundo. Ele respondeu, com um tom de voz que só seus amigos mais próximos entenderiam. Ele se recusou a dar mais detalhes, adorando a expectativa que pairava no ar. A incerteza em relação à identidade de Lúcia intensificava a curiosidade de seus amigos, tornando a antecipação ainda mais doce para ele. Ele já tinha em mente as piadas, os comentários sarcásticos que faria. Imaginava Lúcia, com suas roupas simples, desajeitada na cadeira acolchoada, talvez derrubando um talher ou pedindo a comida de forma inadequada. Ele visualizava a expressão dela ao perceber que estava sendo ridicularizada, o rubor em suas bochechas, o olhar de desamparo. Seria um espetáculo grandioso. A garçonete vai trazer o menu, Lúcia, e você pode escolher o que quiser. Marcos Vinícius planejava dizer, com um tom de falsa generosidade, sabendo que ela provavelmente ficaria sobrecarregada com as opções em francês e os preços exorbitantes. Não se preocupe com a conta, tá tudo por minha conta. É claro, ele antecipava o constrangimento dela ao tentar pronunciar os nomes dos pratos sofisticados. Seria uma tortura lenta e prazerosa. Ele havia instruído o Matra, um homem de maior-idade e de postura impecável, a preparar a equipe para a chegada da faxineira. Certifique-se de que todos saibam quem ela é, mas sem alarde. Apenas Marcos Vinícius havia dito, com um brilho malicioso nos olhos. Ele queria que até mesmo os garçons discretamente participassem do espetáculo, observando a cena e, quem sabe, trocando olhares de cumplicidade. A sala inteira seria sua plateia. E Lúcia, a atriz principal de sua peça de humilhação. O plano era infalível. Ele pensava, ninguém jamais ousaria desafiar Marcos Vinícius. Ele era o titereiro, e Lúcia, a marionete que dançaria conforme sua melodia cruel. A arrogância exalava de cada poro de seu ser, e sua mente já saboreava o triunfo que viria em poucos minutos. Ele pegou sua taça de champanhe, elevando-a para um brinde silencioso à sua própria genialidade. O tempo passava, e a ansiedade de Marcos Vinícius crescia, misturada a uma ponta de irritação. Será que ela vai desistir? Será que ela percebeu a armadilha? Ele pensou, sentindo um pequeno nó no estômago. A ideia de que seu plano pudesse falhar, ou que Lúcia não aparecesse, era insuportável. Ele queria aquele momento, queria a prova de seu poder, o reconhecimento de sua superioridade. Os garçons passavam pelas mesas com suas bandejas reluzentes. O burburinho das conversas preenchia o ambiente, mas a atenção de Marcos Vinícius estava fixada na porta de entrada do restaurante. Ele estava impaciente, seu olhar varrendo a cada pessoa que entrava, buscando a figura desajeitada que ele esperava ver. Ele já havia imaginado a cena centenas de vezes. Cada detalhe, cada expressão no rosto de Lúcia. O prazer que ele tiraria daquele momento era o que o movia. Ela não vai demorar. Marcos Vinícius murmurou para si mesmo, um sorriso tenso nos lábios. Ela vai vir. Ela não sabe o que a espera. Ele não podia estar mais enganado. Oh, QL não sabia. O que nenhum deles sabia era que Lúcia faxineira tinha um plano próprio. Um plano não de vingança, mas de reafirmação. E que a surpresa da noite não seria a humilhação dela, mas a transformação dela. Uma transformação que viraria o jogo de uma maneira que faria Marcos Vinícius, o magnata mais arrogante de São Paulo, quase engasgar com seu próprio champanhe. A cortina estava prestes a se abrir para um espetáculo que ninguém, nem mesmo o idealizador, esperava. A sala do La Grande Rich zumbia com um murmúrio de conversas abastadas e o tilintar suave de talheres caros. Marcos Vinícius, com sua taça de champanhe em mãos, estava na ponta da cadeira,
seus olhos fixos na porta de entrada, uma expectativa sádica desenhada em seu rosto. Patrícia, Rodrigo, Carlos Eduardo e Isabela, seus convidados de honra, observavam-no com uma curiosidade quase palpável. O silêncio, ocasional e carregado, prenunciava a surpresa que ele tanto anunciava. O tempo passava. 10 minutos. A irritação de Marcos Vinícius começava a crescer. Será que a faxineira covarde não vai aparecer? Ele pensou, sentindo um gosto amargo. A ideia de que seu plano pudesse falhar era um insulto pessoal. Mas então, um silêncio, quase sobrenatural, começou a se espalhar pelo restaurante. Não era o silêncio de desinteresse, mas o silêncio da admiração estupefata. Como uma onda que se propaga, o burburinho diminuiu, as cabeças se viraram. De repente todas as conversas cessaram, e o foco de cada olhar, de cada cotite, convergiu. Para a entrada do salão, uma figura surgiu na moldura da porta, e o ar pareceu se adensar. Não era a figura miúda e curvada que Marcos Vinícius esperava, nem a mulher desajeitada com roupas gastas que ele havia visualizado em sua mente. Era Lúcia, mas não a Lúcia que ele, ou qualquer um ali, conhecia, com um vestido preto que parecia ter sido feito sob medida para ela. Lúcia parecia ter saído de uma capa de revista de alta costura. O tecido, liso e sofisticado, caía em cascata sobre suas curvas com uma elegância natural, realçando uma silhueta que até então havia sido escondida sob uniformes de trabalho e roupas simples. O vestido, que Lúcia tinha guardado por anos, agora brilhava com uma nova vida, absorvendo e refletindo a luz do ambiente. Não havia um único detalhe fora do lugar. Seu cabelo, antes preso em um turbante ou um rabo de cavalo prático, agora estava arrumado em um coque alto e elegante, que alongava seu pescoço com uma graça digna de uma bailarina. Não havia joias chamativas, apenas brincos pequenos e discretos que mal se percebiam, adicionando um toque sutil de brilho. A maquiagem era mínima, mas estrategicamente aplicada, realçava seus olhos expressivos e seus lábios naturalmente carnudos. Mas o que mais chamava atenção não era a roupa, o cabelo ou a maquiagem, era a presença. Lúcia não estava desajeitada, nem tímida. Pelo contrário, ela caminhava com uma postura ereta e confiante, cada passo medido e elegante, como se estivesse desfilando em uma passarela. Seus ombros estavam relaxados, seu queixo ligeiramente erguido. Não havia um pingo de insegurança em seu semblante. Seus olhos, grandes e intensos, brilhavam com uma luminosidade que ninguém jamais havia notado antes. Um fogo interior que irradiava força e serenidade. Sua pele negra, antes vista apenas sob a luz artificial dos escritórios ou o sol impiedoso da periferia, agora parecia luminosa, beijada por uma aura de beleza natural que deixava todos boquiabertos. Ela não era uma faxineira, era uma rainha, uma diva que havia chegado para reescrever as regras do jogo. Marcos Vinícius estava com um gole de champanhe na boca, prestes a fazer um comentário sarcástico sobre o atraso da convidada, quando Lúcia apareceu. Ao vê-la, ele simplesmente paralisou. O champanhe, que estava em sua boca, desceu pelo caminho errado, provocando uma tosse incontrolável e violenta. Eu sei, curvou, batendo no peito, seus olhos arregalados em choque e descrença. Oh, Laxwosa! Líquido borbulhante se derramou sobre sua gravata Hermès, mas ele sequer notou. Sua mente estava em branco. A imagem de Lúcia, a faxineira, transformando-se em uma visão deslumbrante, havia detonado seus circuitos. Seus amigos, antes tão zombeteiros e ávidos por entretenimento, agora estavam em silêncio absoluto. Patricia, que estava rindo de alguma piada de Rodrigo, parou abruptamente, sua boca entreaberta em choque. Rodrigo apertou o copo de vinho tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Carlos Eduardo piscou algumas vezes, tentando processar o que seus olhos viam. Isabela, a modelo, sentiu uma pontada de inveja pela beleza natural de Lúcia, algo que nem mesmo todos os artifícios da moda poderiam replicar. O silêncio no Le Grand Rich era quase total, quebrado apenas pela tosse sufocada de Marcos Vinícius e o tilintar ocasional de um garfo que caía de alguma mesa. A presença de Lúcia havia dominado o ambiente, eclipsando o luxo, a pretensão e a própria arrogância que Marcos Vinícius emanava. Era como se a sala tivesse se curvado à sua chegada. Lúcia, por sua vez, parecia alheia ao choque que havia. Com um sorriso sutil e enigmático, quase imperceptível, ela caminhou em direção à mesa de Marcos Vinícius, irradiando uma presença que ofuscava todos os presentes.
Não havia nele um pingo de medo ou hesitação, apenas uma calma inabalável, uma força interior que a guiava. Ela não estava ali para ser humilhada. Estava ali para se apresentar em seus próprios termos. A cada passo que Lúcia dava, o plano de humilhação de Marcos Vinícius desmoronava-se em pedaços. A cena que ele havia imaginado, de Lúcia desajeitada e constrangida, evaporava-se, substituída por uma realidade que ele sequer cogitou, a de Lúcia, a faxineira, transformando-se em uma mulher de beleza estonteante e dignidade inabalável. Choque em seu rosto era tão evidente que alguns dos outros clientes do restaurante, que haviam testemunhado a entrada de Lúcia, começaram a cochichar e a rir discretamente. Marcos Vinícius, que sempre gostou de ser o centro das atenções e o autor das humilhações, agora era figura patética, tossindo e se debatendo com a própria saliva, envergonhado diante da magnitude da presença de Lúcia. Que o momento que ele esperava ser o auge de seu poder tornava-se o prelúdio de sua própria queda. Lúcia não era um peão em seu jogo, ela era a rainha que estava prestes a dar o checkmate. O quase engasgo de Marcos Vinícius não era apenas um acidente, era um presságio de que o jogo havia virado e que a faxineira negra estava prestes a se revelar uma diva, uma força que ele jamais seria capaz de controlar. O primeiro ato do grande espetáculo de Lúcia havia começado, e a plateia, chocada e fascinada, estava completamente rendida. O burburino no Le Grand Reach havia se transformado em um silêncio estarrecido. Não era mais o zumbido agradável de conversas abastadas, mas um vácuo de espanto que se espalhava pelas mesas. Todas as cabeças, antes curvadas em diálogos discretos ou absorvidas pela excelência dos pratos, estavam agora erguidas, seus olhos fixos em Lúcia. Ela não estava apenas caminhando, ela estava flutuando, a personificação da elegância, com um sorriso enigmático que parecia desafiar a lógica. Marcos Vinícius, que minutos antes se deleitava com a antecipação de sua jogada de mestre, estava agora em uma situação que beirava o cômico e o patético. O champanhe, que ele saboreava com a presunção de um rei, havia traído sua arrogância. O líquido borbulhante, ao invés de descer suavemente pela garganta, havia sido aspirado para suas vias respiratórias no exato momento em que seus olhos avistaram a figura deslumbrante de Lúcia. O resultado foi um acesso de tosse violenta e incontrolável, que o fez curvar-se sobre a mesa, o rosto vermelho e os olhos esbugalhados, enquanto gotas de champanhe respingavam sobre sua gravata de seda italiana. Antes imaculada, seus amigos, Patrícia, Rodrigo, Carlos Eduardo e Isabela Menos, que estavam sentados à mesa, testemunhavam a cena com uma mistura de choque e um prazer velado. Patrícia, que segundos antes ria de uma piada sobre a faxineira caipira, teve o sorriso congelado nos lábios. Sua boca permaneceu entreaberta, e seus olhos, antes cheios de escárnio, agora refletiam pura incredulidade. Rodrigo, sempre o mais cínico, sentiu seu queixo cair. Ele tentou disfarçar, pigarreando e olhando para os lados, mas o espanto era visível em seu rosto. Carlos Eduardo, o cirurgião plástico, que lidava com a vaidade alheia, não conseguia desviar o olhar da perfeição natural de Lúcia, uma beleza que nenhuma cirurgia poderia imitar. Isabela, a modelo, sentiu uma pontada de inveja, uma sensação nova e desconfortável. Lúcia, a faxineira, estava roubando a cena de forma espetacular. Marcos Vinícius finalmente conseguiu controlar a tosse, mas o embaraço era palpável. Ele limpou a boca com um guardanapo, o rosto ainda avermelhado, os olhos arregalados, fixos em Lúcia, que se aproximava com uma calma quase divina. Cada passo dela era uma punhalada em seu ego inflado. Aquela não era a faxineira que ele conhecia. Não era a mulher simples e discreta que se curvava diante das pilhas de papel em seu escritório. Aquela era uma mulher deslumbrante, confiante, que exalava uma aura de poder e elegância que ele jamais imaginou. A forma como o vestido caía sobre ela, a maneira como seu cabelo estava preso, a luz que parecia emanar de sua pele negra luminosa, menos tudo gritava diva, não faxineira. O plano de humilhação, tão meticulosamente arquitetado, desmoronava-se diante de seus olhos como um castelo de cartas. As piadas que ele havia ensaiado, os comentários sarcásticos que ele estava pronto para disparar, tudo se tornou insignificante diante da presença avassaladora de Lúcia. Ele havia esperado uma cena de constrangimento e desespero por parte dela. Em vez disso, era ele quem estava constrangido, ele quem parecia desajeitado e patético, tossindo champanhe no meio do salão.
Um silêncio tenso pairava sobre a mesa. Os amigos de Marcos Vinícius, que antes se divertiam com a perspectiva de um escândalo, agora cochichavam entre si, trocando olhares de confusão e surpresa. Quem é essa mulher? Perguntou Patrícia em um sussurro, seus olhos vidrados em Lúcia. Rodrigo apenas balançou a cabeça, sem palavras. A aura de Lúcia era tão forte que os garçons discretamente pararam suas atividades para observá-la. Fascinados, Lúcia, com um sorriso sutil e enigmático, chegou em mesa. Seus olhos, antes de pousarem em Marcos Vinícius, percorreram o olhar chocado de cada um de seus amigos, como se os estivesse avaliando, julgando-os em um tribunal silencioso. Ela não parecia surpresa com a reação deles, ou talvez, sim, estivesse apenas desfrutando da surpresa que ela mesma havia provocado. Havia uma serenidade em sua expressão que era quase desafiadora, um poder contido que parecia dizer: vocês me subestimaram. Marcos Vinícius finalmente conseguiu endireitar-se na cadeira, tentando recuperar a compostura, mas o rubor em seu rosto o traía. Seu olhar encontrou o de Lúcia, e por um instante, ele sentiu um calafrio na espinha. Não era um olhar de desafio, mas um de compreensão e compaixão, que de alguma forma era ainda mais humilhante. Ela parecia enxergar através de sua fachada, de sua fortuna, de sua arrogância, e ver o homem pequeno e vazio que ele realmente era. Boa noite, Sr. Marcos Vinícius, disse Lúcia, com uma voz suave, mas firme, que ecoou pelo salão antes silenciado, chamando a atenção de todos os presentes. A voz dela não era de uma faxineira, mas a de alguém com autoridade e educação. Marcos Vinícius gaguejou, incapaz de formular uma resposta coerente. Lúcia, você está diferente. Ele conseguiu balbuciar, sentindo o suor escorrer pela testa. Lúcia apenas sorriu. Um sorriso que continha um universo de histórias, de lutas e de vitórias silenciosas. Ela não precisava de palavras para se defender. Sua presença era a própria resposta. Ela havia virado o jogo de uma maneira que ele jamais imaginou. A mesa que ele havia preparado para Rumil Halá agora se tornava o palco de sua própria vergonha. O quase engasgo de Marcos Vinícius não foi apenas um acidente. Foi um símbolo, o símbolo da sua asfixia, diante da beleza, da dignidade e da força de uma mulher que ele considerava insignificante. Foi o prenúncio de que sua arrogância estava prestes a ser engolida por uma realidade que ele não conseguia controlar. O magnata, que sempre se viu no comando, sentia-se impotente. A diva havia chegado, e o espetáculo da reviravolta estava apenas começando. O ar tenso no Le Grand Rich carregava a promessa de que a noite ainda reservava muitas surpresas, e que a história da faxineira negra estava apenas começando a ser contada. Lúcia sentou-se à mesa, com uma postura digna e serena, ao lado de um Marcos Vinícius ainda ruborizado e em choque. O ambiente no La Grande Ridge estava tenso, carregado com a eletricidade de um espetáculo inesperado. As conversas, que antes preenchiam o salão, foram substituídas por um burburinho abafado, enquanto os olhares discretos, e alguns nem tão discretos, se fixavam na mesa do magnata. Os amigos de Marcos Vinícius, Patrícia, Rodrigo, Carlos, Eduardo e Isabela, menos pareciam. Paralyzed, a surpresa inicial havia dado lugar a um constrangimento quase palpável. Eles não sabiam o que dizer, nem como agir diante daquela Lúcia irreconhecível. A mulher que eles esperavam ridicularizar estava ali, irradiando uma elegância natural, que desarmava qualquer tentativa de escárnio. Lúcia, por sua vez, estava perfeitamente à vontade. Seus olhos percorriam a mesa, encontrando o olhar de cada um deles. Havia uma profundidade em seu olhar que parecia enxergar através das máscaras de sofisticação, revelando a alma vazia por trás dos sorrisos falsos e das roupas de grife. Ela não sentia raiva, apenas uma calma observação, como se estivesse avaliando cada um deles. Boa noite, Sr. Marcos Vinícius, disse ela novamente, sua voz suave, mas firme, preenchendo o pequeno vácuo de silêncio na mesa. A entonação era educada, mas havia uma nuance de ironia que só o magnata, em sua vergonha, conseguiu captar. Ele engoliu em seco, tentando recuperar a compostura. Boa noite, Lúcia. Você tá muito bem, ele gaguejou, o rosto ainda ligeiramente vermelho. O elogio, forçado e desajeitado, soava como uma confissão de sua própria derrota. Obrigada, Sr. Marcos Vinícius. O senhor também parece. Revigorado, Lúcia respondeu, um leve sorriso brincando em seus lábios, fazendo referência sutil ao seu quase engasgo. A pequena alfinetada foi um golpe certeiro no ego do magnata,
que se contorceu em seu assento. Um garçom impecável, com o uniforme do La Grande Rich, aproximou-se para servir o vinho. Marcos Vinícius, em uma tentativa de recuperar o controle, apressou-se em pedir: traga um Romanée Conti Grand Cru, safra 2005, o melhor que tiverem, disse ele, tentando ostentar. Lúcia, com um movimento suave da mão, interrompeu o garçom. Na verdade, prefiro um Chablis Premier Cru, por favor. É mais leve e harmoniza melhor com o clima quente de São Paulo, ela sugeriu, com um conhecimento que chocou a todos. A sugestão era precisa e demonstrava um paladar refinado, que ninguém esperava dela. Marcos Vinícius sentiu um nó na garganta. A conversa na mesa começou de forma protocolar, com Marcos Vinícius tentando iniciar tópicos banais, mas Lúcia, com sua inteligência perspicaz e sua perspicácia, conduzia a conversa para tópicos que o deixavam visivelmente desconfortável. Estou curiosa, assim, Marcos Vinícius, sobre sua opinião a respeito do mais recente relatório do Banco Mundial sobre a desigualdade social no Brasil. Lúcia perguntou, com um tom sério. O magnata, que só lia relatórios de lucro e prejuízo, piscou, pego de surpresa. Seus amigos se entreolharam, sem saber como reagir. Desigualdade social? Bem, Lúcia, esse é um tópico complexo. Eu acredito no mérito individual, sabe? Cada um colhe o que planta. Ele tentou desviar. Com uma retórica superficial, Lúcia sentiu, com um olhar que parecia pesar cada palavra dele. Entendo, mas não acha que às vezes as sementes que plantamos dependem muito do tipo de solo que nos é oferecido e que nem todos têm acesso ao mesmo solo fértil? Eu, por exemplo, plantei minhas sementes em um terreno árido, mas a colheita, por mais modesta que seja, tem um valor imensurável para mim. A mesa ficou em silêncio. As palavras de Lúcia, carregadas de significado e experiência de vida, contrastavam com a superficialidade das conversas que eles costumavam ter. Patrícia, acostumada a falar sobre as últimas tendências da moda sensei, completamente deslocada, Rodrigo, que só pensava em cifras, estava sem argumentos para mudar de assunto. Carlos Eduardo, o cirurgião, tentou uma abordagem mais intelectual. Lúcia, você tem alguma paixão por arte? O que você acha da arte contemporânea? Alguém a consideram uma farsa? Lúcia sorriu, um sorriso genuíno desta vez. A arte, assim como a vida, é subjetiva. Dr. Carlos Eduardo. O que para alguns é uma farsa, para outros pode ser uma expressão profunda da alma humana. Gosto particularmente de Tarsila do Amaral, a forma como ela retrata a identidade brasileira em suas cores e formas, ou do Basquiat, sua crueza e genialidade em trazer as ruas para as galerias. A arte, para mim, é a voz dos que muitas vezes não têm voz. A resposta dela surpreendeu a todos. Ninguém esperava que a faxineira tivesse um conhecimento tão aprofundado e uma sensibilidade tão apurada sobre arte. Marcos Vinícius sentia seu controle sobre a situação esverse a cada minuto. O jogo, que ele pensou ter armado a seu favor, estava virando rapidamente. Lúcia não apenas respondia às perguntas, ela fazia as suas próprias, com uma curiosidade genuína e uma perspicácia que desnudava a superficialidade de seus interlocutores. Ela perguntou sobre o impacto da tecnologia na educação, sobre a sustentabilidade nos negócios, sobre o papel da filantropia na construção de uma sociedade mais justa, e Marcos Vinícius, que se gabava de ser um líder visionário, se viu sem respostas, suas frases vazias e seus argumentos falhos. O jantar progredia e a tensão aumentava. Marcos Vinícius tentava manter um sorriso forçado, mas seus olhos mostravam sua frustração e seu crescente desconforto. Ele havia convidado Lúcia para Rumilha lá, mas era ele quem estava sendo, sutil e elegantemente, desmascarado. A faxineira estava se revelando uma mulher de inteligência aguçada, cultura surpreendente e dignidade inabalável. O caçador havia se tornado a caça, e Lúcia, a presa que ele subestimou, estava provando ser uma predadora silenciosa, com a capacidade de desmantelar seu ego, peça por peça, não com raiva ou agressão, mas com a força tranquila da sua própria essência. O plano de Marcos Vinícius havia se transformado em um bumerangue, e ele estava prestes a sentir o impacto total de sua própria armadilha. A noite ainda era jovem, e a humilhação do magnata estava longe de terminar. A plateia, no La Grande Rich, antes indiferente, agora observava o drama se desenrolar, testemunhando o jogo virar de forma espetacular. O jantar no La Grande Rich seguia um roteiro inverso
ao que Marcos Vinícius havia planejado. A atmosfera, que ele imaginara impregnada de escárnio e superioridade, estava agora densa com a inteligência e a presença inegável de Lúcia. Magnata, que sempre ditava as regras, encontrava-se em uma posição de defesa, gaguejando respostas superficiais enquanto Lúcia, com sua calma perspicácia, desnudava a vaidade e a ignorância por trás da fachada de seus interlocutores. Seus amigos, antes cúmplices silenciosos, agora se remexiam desconfortáveis em seus assentos. Patrícia, a socialite, tentou mudar o rumo da conversa para assuntos mais leves, como as últimas fofocas do jet set, mas Lúcia, com um sorriso educado, a conduzia de volta a temas de maior relevância social e cultural. Rodrigo, o corretor, percebia a derrocada de seu mentor e amigo, sentindo um frio na espinha. Ele via o olhar atento dos outros clientes do restaurante, que claramente haviam notado a mudança de dinâmica na mesa de Marcos Vinícius. A tensão estava no auge, quando Carlos Eduardo, o cirurgião plástico, visivelmente incomodado com a performance de Lúcia, e talvez tentando salvar a face de Marcos Vinícius, decidiu atacar. Ele era um homem notoriamente machista, habituado a fazer piadas sobre mulheres e sobre profissões consideradas inferiores. Com um sorriso presunçoso e uma taça de vinho na mão, ele se virou para Lúcia. Bem, Lúcia, devo admitir que você é uma surpresa. Uma faxineira com tanto conhecimento assim. É realmente algo inusitado. Diga-me, como você consegue conciliar a limpeza de escritórios com a leitura de Basquiat e os relatórios do Banco Mundial? Ou será que tudo isso é apenas um show para impressionar? O tom era condescendente, e o deboche era evidente em suas últimas palavras. As risadas de Patrícia, um som agudo e nervoso, ecoaram no silêncio da mesa. Marcos Vinícius, que até então estava em silêncio, sentiu um lampejo de esperança. Finalmente, alguém estava colocando Lúcia em seu devido lugar. Ele abriu a boca para corroborar a piada, um sorriso de satisfação começando a se desenhar em seus lábios, mas ele não teve tempo. Lúcia, que até aquele momento havia mantido uma compostura impecável, respirou fundo. Seus olhos, antes calmos, agora brilhavam com uma indignação contida, uma dor profunda que vinha da alma. A voz dela, quando saiu, não era alta, mas estava carregada de uma dignidade inabalável e uma força que silenciou a todos. Dr. Carlos Eduardo, Lúcia começou, sua voz suave, mas com cada palavra martelando como um martelo na consciência dos presentes. Eu não preciso conciliar a limpeza de escritórios com nada. Eu sou uma mulher que trabalha duro para sustentar. Museful, cada grama de conhecimento que adquiro é fruto de meu próprio esforço. De noites em claro, estudando em livros emprestados, de cada momento livre que tenho para me aprimorar. Ela fez uma pausa, e seu olhar se fixou em Marcos Vinícius, que sentiu um arrepio. E para responder a sua pergunta, doutor, eu não estou aqui para fazer um show. Estou aqui porque fui convidada. Convidada, aliás, por um homem que me chamou para este jantar, com a clara intenção de me humilhar, de rir de mim, de me expor a vocês como uma piada. A bomba havia sido lançada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não era mais um silêncio de espanto, mas de choque e vergonha. O som dos talheres caiu de uma mesa próxima. Todos os olhares, antes divididos entre Lúcia e Marcos Vinícius, agora se concentravam exclusivamente no magnata. Marcos Vinícius empalideceu. O sorriso que começara a brotar em seus lábios murchou. Ele tentou se defender, suas mãos agitadas no ar. Lúcia, do que você está falando? Isso é um absurdo. EUJAMAIS. Lúcia o interrompeu. Sua voz agora mais forte, mas sem perder a compostura. Absurdo, senhor Marcos Vinícius. O senhor me convidou para um dos restaurantes mais caros da cidade, sabendo que eu sou uma faxineira, uma mulher que mal tem para o básico. O senhor convidou seus amigos para serem a plateia desse espetáculo. Você planejou cada detalhe, cada risada, cada zombaria. Você queria me ver desajeitada, constrangida, para alimentar o seu próprio ego doentio. Os amigos de Marcos Vinícius estavam boquiabertos. Patrícia cobriu a boca com a mão, seus olhos arregalados. Rodrigo sentiu um nó no estômago. Carlos Eduardo, antes tão presunçoso, estava pálido. Eles não podiam negar a verdade que ecoava nas palavras de Lúcia. A história fazia sentido, e a crueldade do plano de Marcos Vinícius se revelava em toda a sua sordidez. Eu sou uma mulher negra, senhor Marcos Vinícius. Lúcia continuou,
sua voz embargada pela emoção, mas sem tremer. Uma mulher que conhece o peso do preconceito e da invisibilidade. Mas eu escolho a dignidade. Escolho o trabalho honesto. Escolho a esperança para meus filhos. E eu não permitirei que ninguém, por mais rico ou poderoso que seja, me tire isso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lúcia, mas eram lágrimas de força, não de fraqueza. Ela olhou diretamente nos olhos de Marcos Vinícius, e o magnata sentiu-se completamente no exposto em sua mesquinhez. Você me convidou para me humilhar, mas eu aceitei o convite para mostrar a você e a todos vocês que o valor de uma pessoa não está na sua conta bancária, nem nas roupas que veste, mas no caráter, na integridade e na capacidade de amar e lutar. Concluiu Lúcia, sua voz embargada pela emoção, mas sua postura inabalável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os amigos de Marcos Vinícius, antes tão cúmplices, começaram a se afastar, fisicamente e emocionalmente, da mesa. Em seus rostos era evidente. Ninguém queria ser associado a tamanha crueldade. O plano de Marcos Vinícius havia se virado contra ele de forma espetacular. A máscara havia caído, revelando a verdadeira face de um homem desprovido de escrúpulos e empatia. Ele, que adorava manipular e humilhar, estava agora sendo o alvo da vergonha pública, diante dos olhos de todos, no La Grande Rich. A verdade, crua e dolorosa, havia vindo à tona, e o magnata estava prestes a colher a tempestade que ele mesmo havia semeado. O silêncio no Le Grand Rich, após as palavras de Lúcia, era mais pesado do que o mais denso dos veludos. Era um silêncio de choque, de constrangimento e, para muitos, de uma estranha satisfação ao ver o arrogante Marcos Vinícius finalmente confrontado. A verdade, nua e crua, pairava no ar como uma nuvem de fumaça, sufocando o ambiente antes luxuoso. Os outros clientes do restaurante, que haviam testemunhado a entrada triunfal de Lúcia e a subsequente tensão na mesa do magnata, agora observavam a cena com uma mistura de repulsa e um certo prazer mórbido. Marcos Vinícius, por sua vez, sentia-se como se o chão tivesse sido puxado debaixo de seus pés. O rosto, antes vermelho de raiva e vergonha, agora estava pálido. Suas mãos, que antes gesticulavam com arrogância, tremiam. As palavras de Lúcia, carregadas de dignidade e verdade, haviam atingido-o no ponto mais vulnerável, seu ego. El, que sempre se viu no controle, o mestre das manipulações, estava agora sendo manipulado pela própria vítima que escolhera. Isso é um absurdo, uma calúnia. Eu jamais faria algo assim. Ele gaguejou, sua voz embargada, um fio de suor escorrendo pela têmpora. Mas suas palavras eram ocas, sem convicção. A plateia, que minutos antes era seus amigos e cúmplices, agora o olhava com desdém e repulsa. Patrícia, a socialite, encolheu-se na cadeira, tentando parecer invisível. Ela havia rido das piadas, se deleitado com a perspectiva da humilhação. E agora, a vergonha era dela também. Rodrigo, o corretor, desviou o olhar, evitando o de Marcos Vinícius. Ele não queria ser associado àquela cena. Carlos Eduardo, o cirurgião, que havia provocado Lúcia, sentia o peso de suas próprias palavras, a vergonha pública caindo sobre ele também. Isabela, a modelo, levantou-se discretamente da mesa, simulando uma ida ao toalete, tentando se desvencilhar daquela situação embaraçosa. Lúcia, com os olhos ainda marejados, mas com uma força que parecia vir de sua ancestralidade, manteve o olhar firme em Marcos Vinícius. Não havia raiva em sua expressão, apenas uma compaixão silenciosa, que era mais cortante do que qualquer insulto. Era o olhar de alguém que havia superado muito e que agora observava a queda de um gigante de pés de barro. A indignação era palpável. Alguns dos clientes mais próximos começaram a murmurar entre si, e o matrá do restaurante, um homem discreto, mas que havia testemunhado toda a cena, parecia desconfortável, sem saber como agir. A réplica do Le Grand Rich estava sendo manchada pela cena que se desenrolava. Marcos Vinícius não suportou. Ele não suportava a verdade nua, nem a vergonha que o consumia, nem os olhares de desprezo que vinham de todos os lados. Seu corpo tremia. Era como se a máscara de sua arrogância, tão cuidadosamente construída ao longo dos anos, tivesse sido arrancada violentamente, revelando a insegurança e a crueldade que se escondiam por trás da fortuna. Com um movimento abrupto e desajeitado, ele se levantou da mesa, derrubando a cadeira para trás com um estrondo que ecoou pelo salão,
antes silencioso. O barulho foi a única coisa que conseguiu abafar o murmúrio crescente no restaurante. Seus olhos, injetados de raiva e humilhação, não encontraram os de Lúcia. Ele não conseguiu encará-la, sem proferir uma única palavra, sem se despedir. De seus amigos, Marcos Vinícius virou-se e saiu do restaurante. Seus passos eram rápidos, quase uma corrida desabalada, como se estivesse fugindo de um incêndio. Ele não olhou para trás, nem por um segundo. A imagem do magnata, antes tão imponente, agora parecia de um garoto pego em flagrante, fugindo do castigo. O maitre, chocado, tentou interceptá-lo, mas Marcos Vinícius o empurrou levemente, apressando-se para a saída. O motorista, que o esperava pacientemente do lado de fora, foi pego de surpresa pela repentina aparição de seu chefe, cujo rosto estava distorcido pela raiva e pela vergonha. A porta do La Grande Rich se fechou atrás dele, mas o eco de sua fuga permaneceu no ar. Na mesa, o silêncio durou alguns segundos. Os amigos de Marcos Vinícius se entreolhavam, constrangidos. A cena havia sido um desastre total. Patrícia pigarreou. Rodrigo coçou a cabeça. Carlos Eduardo fez um movimento de não sei o que dizer. A farsa havia sido desmascarada e o espetáculo havia se transformado em um vexame para o anfitrião. Aos poucos, os amigos de Marcos Vinícius começaram a se dispersar. Patrícia e Rodrigo, com desculpas esfarrapadas, levantaram-se rapidamente, evitando o contato visual com Lúcia. Carlos Eduardo, ainda pálido, fez um aceno de cabeça para Lúcia, um gesto quase de respeito, antes de seguir Isabela para fora do restaurante. A mesa, antes cheia de risadas e pretensão, estava agora vazia, à exceção de Lúcia. Lúcia permaneceu sentada por um momento, observando a cena. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, mas desta vez era uma lágrima de alívio, de vitória silenciosa. Ela não havia apenas se defendido, ela havia exposto a verdadeira natureza de um homem que se escondia atrás de sua fortuna, um homem que usava seu poder para diminuir os outros. O plano cruel de Marcos Vinícius havia falhado miseravelmente, e ele havia sido humilhado em seu próprio jogo a cruel momento. A fuga patética do magnata foi a prova de que a dignidade e a verdade eram forças muito mais poderosas do que qualquer riqueza ou influência. Lúcia, a faxineira, havia saído vitoriosa de uma batalha que ela nem sabia que seria travada. E o que ela ainda não sabia é que sua coragem e sua resiliência estavam prestes a abrir portas que ela jamais imaginou, transformando aquela noite de humilhação em um marco para uma vida de superação e sucesso. A semente da reviravolta havia sido plantada e Lúcia estava pronta para florescer. Lúcia permaneceu sentada à mesa agora vazia, o eco da fuga apressada de Marcos Vinícius ainda ressoando no ambiente luxuoso do Le Grand Rich. O silêncio que se instalou não era mais de tensão, mas de uma estranha sensação de paz e um alívio profundo. As lágrimas que rolaram por seu rosto eram agora de uma emoção complexa, uma mistura de exaustão por ter enfrentado e vencido um gigante e uma renovada esperança. Ela havia se defendido com dignidade e a verdade, mesmo que dolorosa, a libertara. Ainda absorvendo a magnitude do que acabara de acontecer, Lúcia sentiu uma presença ao seu lado. Uma sombra gentil pairava sobre ela. Erguendo os olhos, encontrou um rosto caloroso e enrugado pelos anos, mas com olhos que brilhavam com uma inteligência perspicaz e uma benevolência inquestionável. Era uma mulher elegante, de cabelos brancos, perfeitamente penteados, e um vestido de seda que exalava sofisticação sem ostentação. Era Dona Helena Brandão. Dona Helena, uma das mais influentes e respeitadas empresárias do ramo da moda no Brasil, era uma figura lendária, conhecida não apenas por seu império de alta costura, mas também por sua notável filantropia e seu olho aguçado para o talento bruto. Ela havia testemunhado toda a cena. Sentada em uma mesa próxima, ela observara cada detalhe: a entrada deslumbrante de Lúcia, o quase engasgo de Marcos Vinícius, a conversa tensa, o ataque vil de Carlos Eduardo e, finalmente, a revelação corajosa de Lúcia, seguida pela fuga patética do magnata. "Minha cara, você é uma força da natureza", disse Dona Helena, sua voz rouca, mas melodiosa, carregada de admiração. Ela estendeu a mão, longa e elegante, os dedos adornados com anéis discretos. "Sou Helena Brandão, e devo dizer que jamais presenciei algo tão inspirador em todos os meus anos neste tipo de ambiente." Lúcia, pega de surpresa, aceitou o cumprimento
sentindo a firmeza da mão de Dona Helena. O calor do contato foi reconfortante. Lúcia Silva, ela respondeu, a voz ainda um pouco embargada pela emoção, mas com um toque de gratidão pelo reconhecimento. Dona Helena sente-se na cadeira que Marcos Vinícius havia derrubado, ajeitando-a com elegância. Lúcia Silva, ela repetiu, saboreando o nome. Não é de admirar que Marcos Vinícius tenha se sentido ameaçado por você. Sua luz ofusca a escuridão dele. Ela sorriu, um sorriso genuíno e acolhedor. Por favor, não se sinta constrangida. A única pessoa que deveria sentir vergonha aqui é ele. Você, minha querida, é um exemplo de dignidade e coragem. Lúcia sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras vindas de uma mulher tão respeitada eram um bálsamo para sua alma ferida. Eu só não podia permitir que ele me humilhasse. Não podia permitir que ele me fizesse sentir pequena, confessou Lúcia, a voz quase um sussurro. Dona Helena acenou com a cabeça e fez muito bem. A maneira como você se posicionou, sua inteligência, sua sensibilidade e algo raro de se ver, especialmente em um mundo onde a superficialidade domina. Ela olhou para Lúcia com um brilho intenso nos olhos. Enquanto ele falava sobre dinheiro e poder, você falava sobre arte, sabre desigualdade, sobre a alma humana. Tem algo que o dinheiro não compra, Lúcia. Caráter e uma beleza que vem de dentro para fora. A conversa fluiu. Lúcia, encorajada pela gentileza e pela atenção sincera de Dona Helena, contou um pouco sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre seus sonhos modestos e a luta diária para sobreviver. Não havia autopiedade em suas palavras, apenas a realidade de sua jornada. Dona Helena ouvia atentamente, seus olhos fixos em Lúcia. Quanto mais ela ouvia, mais se convencia de que tinha diante de si um diamante bruto, uma mulher com um potencial inexplorado. Ela havia construído seu império, identificando talentos onde ninguém mais via, investindo em pessoas com paixão. E Lúcia, com sua resiliência e sua inteligência inata, era a personificação exata do que ela buscava. Após alguns minutos de conversa, Dona Helena fez uma pausa. Seus olhos se encontraram com os de Lúcia e havia uma seriedade em sua expressão que indicava que o que viria a seguir seria algo importante. Lúcia, eu tenho uma proposta para você, disse Dona Helena. Eu sei que você trabalha como faxineira para o Grupo Albuquerque, mas eu acredito que você tem muito mais a oferecer. Eu sou dona da Helena Brandão Couture, uma das maiores casas de moda do país. Estou precisando de alguém com sua inteligência, sua perspicácia e principalmente sua sensibilidade para lidar com pessoas. Lúcia sentiu o coração acelerar. Seu corpo ficou tenso. O que Dona Helena estava prestes a propor? Eu gostaria de convidá-la para ser minha assistente pessoal, continuou Dona Helena, observando a reação de Lúcia. Não como faxineira, Lúcia, mas como uma profissional, com um contrato formal, salário justo e todos os benefícios. Será um aprendizado, claro. Você terá que se adaptar a um novo ambiente, a novas rotinas, mas eu garanto que você terá todas as ferramentas e o apoio necessário para aprender e crescer. Lúcia piscou, tentando processar as palavras. Assistente pessoal da lendária Helena Brandão era como um sonho, algo tão grandioso que parecia irreal. Sua mente voava para seus filhos, para o futuro que ela tanto almejava para eles. Eu não sei o que dizer, Dona Helena. Eu não tenho experiência em moda, em ser assistente, Lúcia balbuciou, a voz embargada pela emoção, os olhos marejados. Dona Helena sorriu gentilmente. Experiência se adquire, Lúcia. Caráter e inteligência, esses são dons, e você os tem de sobra. Eu vejo em você um potencial que poucos possuem. E o mais importante, vejo um coração bom e uma alma forte. Eu acredito em você. Ela estendeu a mão novamente. Desta vez, não para um cumprimento formal, mas como um convite. O que me diz? Está disposta a aceitar este desafio? A se permitir sonhar mais alto? Lúcia olhou para a mão estendida de Dona Helena. Era mais do que uma oferta de emprego. Era um convite para uma nova vida, uma oportunidade de reescrever sua história. A esperança que antes era uma semente minúscula em seu peito, agora florescia, poderosa e vibrante. Aquel Janter, que Marcos Vinícius havia planejado para esmagá-la, tornou-se o portal para a maior oportunidade de sua vida. Com os olhos marejados de gratidão, Lúcia aceitou a mão de Dona Helena. Eu aceito, Dona Helena. Eu aceito o desafio. Obrigada. Muito obrigada. Aquele aperto de mão selou um novo capítulo, não apenas na vida de Lúcia,
mas na história que estava prestes a se desenrolar. O apoio inesperado de Dona Helena era o catalisador que Lúcia precisava para transformar a humilhação em triunfo, provando que a verdadeira força de uma mulher reside na sua capacidade de se levantar, mesmo quando o mundo tenta derrubá-la. O futuro de Lúcia, a rosa do asfalto, estava prestes a florescer em todo o seu esplendor. O aperto de mãos entre Lúcia e Dona Helena não foi apenas um gesto, foi um pacto silencioso de fé e oportunidade, um ponto de inflexão na vida de uma mulher que até então havia conhecido apenas a dureza da existência, deixando-o lá. Grand Reach para trás, Lúcia entrou no carro de Dona Helena, não mais como a faxineira humilhada, mas como alguém à beira de um novo começo. A brisa da noite paulistana parecia carregar um novo perfume, o da esperança, nos 10 que o sei. Seguiram. A vida de Lúcia passou por uma transformação radical. Dona Helena, fiel à sua palavra, agiu com celeridade e eficiência. Lúcia foi formalmente desligada de seu emprego anterior no Grupo Albuquerque. Um alívio imenso. Paralelamente, um contrato de trabalho foi assinado com a Helena Brandão Couture, definindo seu novo cargo como assistente pessoal. O salário, que para ela era uma fortuna, e os benefícios, plano de saúde, vale-refeição, transporte, eram algo que Lúcia jamais sonhara em ter. Pela primeira vez em anos, ela sentiu o peso da preocupação com o básico ser aliviado de seus ombros. O primeiro desafio de Lúcia foi se adaptar à rotina do novo trabalho. O universo da alta costura era um mundo à parte do que ela conhecia. Dona Helena, uma mulher de energia incansável, tinha uma agenda cheia de reuniões com designers, fornecedores, estilistas e clientes vêm pro Lipe. Lúcia precisou aprender a lidar com e-mails, organizar agendas complexas, atender telefonemas com um tom de voz polido e profissional, e acima do tudo, absorver a cultura e a linguagem da moda. Dona Helena, percebendo a sede de conhecimento de Lúcia, providenciou um curso intensivo de etiqueta e comunicação para ela. Lúcia frequentou aulas à noite, aprendendo sobre vinhos, culinária internacional, história da arte, línguas estrangeiras básicas e técnicas de oratória. Sua inteligência e sua capacidade de aprendizado eram notáveis. Que para muitos seria um fardo, para Lúcia era uma bênção. Ela devorava cada nova informação, absorvia cada ensinamento como uma esponja. As horas de estudo noturnas, que antes eram dedicadas a livros emprestados sobre temas aleatórios, agora tinham um propósito claro. No escritório, Lúcia era uma observadora atenta. Ela notava os detalhes, como Dona Helena negociava, como inspirava sua equipe, como resolvia problemas com calma e maestria. Lúcia participava de reuniões, inicialmente apenas ouvindo, depois fazendo perguntas perspicazes que surpreendiam a todos. Ela não tinha medo de admitir o que não sabia, mas sua curiosidade genuína e sua vontade de aprender eram contagiantes. As pessoas da empresa, inicialmente curiosas sobre a nova assistant, que Dona Helena havia pescado de um jantar, logo foram conquistadas pela simplicidade e inteligência de Lúcia. Ela não ostentava sua nova posição, nem se vangloriava, pelo contrário. Sua humildade e sua disposição para ajudar conquistavam a todos. Aos poucos, Lúcia começou a dar ideias, a trazer perspectivas diferentes para os projetos. Sua visão, vinda de um lugar de experiências tão distintas, era valiosa. Ela propôs coleções com tecidos mais acessíveis, mas ainda elegantes, pensadas para um público que antes não era atendido pela alta costura. Sugeriu campanhas que abordassem a diversidade e a beleza em todas as suas formas, algo que Dona Helena sempre valorizou, mas que Lúcia trouxe com uma autenticidade única. Seu dia a dia era exaustivo, mas recompensador. Lúcia acordava cedo, com a certeza de que estava construindo um futuro melhor para Sofia e Lucas. Agora, ela podia oferecer a eles uma qualidade de vida que antes parecia inatingível. Eles se mudaram para uma casa um pouco maior, em um bairro mais seguro, com uma escola de melhor qualidade. Sofia, a menina dos livros, tinha acesso a mais materiais de estudo, e Lucas, o sonhador do futebol, pôde entrar em uma escolinha de esporte. Ver a felicidade nos olhos de seus filhos era a maior motivação de Lúcia. Em casa, Lúcia compartilhava suas experiências do dia com Maria, sua amiga e vizinha, que se tornou sua confidente e grande incentivadora. Você nasceu para isso, Lúcia, dizia Maria, com um sorriso orgulhoso. Sua luz não podia ficar escondida. A transformação de Lúcia não era apenas externa, com as roupas elegantes e a postura refinada que ela adquirira.
era uma transformação interna. Ela estava florescendo. Sua autoestima, antes abalada pelas dificuldades e pelo preconceito, crescia a cada dia. A cada elogio de Dona Helena, a cada desafio superado, Lúcia sentia-se mais forte, mais capaz. Ela estava descobrindo um lado de si mesma que jamais soubera que existia. Dona Helena, observando o progresso de Lúcia, não se arrependeu de sua decisão. Pelo contrário, ela via em Lúcia a sucessora que jamais imaginou encontrar. A sábia de Dona Helena ia além dos negócios. Ela entendia as pessoas. E em Lúcia, ela viu não apenas uma funcionária competente, mas uma alma com um potencial ilimitado, capaz de transcender as barreiras sociais e inspirar a muitos. Os meses se passaram rapidamente, e Lúcia já não era apenas a assistente pessoal. Ela estava envolvida em projetos estratégicos da empresa, lidava diretamente com fornecedores e designers, e sua opinião era cada vez mais valorizada. Ela havia provado que não era apenas uma faxineira que teve uma oportunidade, mas uma mulher talentosa que, com o ambiente certo, podia alcançar alturas inimagináveis. A história da faxineira negra, que quase se engasgou quando viu a diva. No La Grande Rich, começava a circular pelos corredores da alta sociedade, mas com uma nova perspectiva. Lúcia não era mais a vítima, ela era a protagonista de sua própria ascensão. A virada havia começado, e o futuro de Lúcia prometia ser tão brilhante quanto as estrelas que, para ela, antes pareciam tão distantes. Os meses se desdobraram em anos, e o que começou como uma oportunidade inesperada, floresceu em uma ascensão meteórica. Lúcia, a ex-faxineira, não era mais apenas a assistente pessoal de Dona Helena. Ela havia se transformado em uma força, a ser reconhecida no universo da moda brasileira. A Helena Brandão Couture, sob a influência cada vez maior de Lúcia, experimentou um novo fôlego, tornando-se ainda mais relevante e inovadora no mercado. A cada dia, Lúcia absorvia mais conhecimento e experiência. Seu aprendizado acelerado era notável e Dona Helena, com sua sabedoria e generosidade, nutria esse potencial. Lúcia participava ativamente de todas as etapas da criação de uma coleção, desde a pesquisa de tendências, passando pela escolha de tecidos e modelagens, até a supervisão dos desfiles e campanhas de marketing. Sua visão única, combinada com sua empatia e sua compreensão das reais necessidades e desejos do público brasileiro, provou ser um diferencial inestimável. Foi Lúcia quem propôs a criação de uma linha de alta costura mais acessível, usando tecidos sustentáveis e designs que celebravam a diversidade dos corpos femininos. A beleza não tem um único padrão, Dona Helena, Lúcia argumentava, com a paixão que a caracterizava. Nossas clientes querem se sentir lindas e poderosas, independentemente de seu tipo físico ou de sua origem social. A Mode Div, abraçar a todos. Essa iniciativa, inicialmente vista com ceticismo por alguns veteranos da empresa, revelou-se um sucesso estrondoso, abrindo novos mercados para a marca e atraindo uma clientela fiel que se identificava com a mensagem de inclusão. Lúcia também liderou projetos de impacto social. Com o apoio de Dona Helena, ela implementou oficinas de costura e design em comunidades carentes, oferecendo qualificação profissional e gerando renda para mulheres que, assim como ela, haviam enfrentado muitas dificuldades. Essa não apenas empoderou centenas de pessoas, mas também forneceu talentos promissores para a própria Helena Brandão Couture, criando um ciclo virtuoso de oportunidade. A mídia e o público notaram a mudança. A história de Lúcia, que havia começado como um escândalo no La Grande Rich, transformou-se em um conto inspirador de superação. Ela foi convidada para dar palestras em universidades e em eventos corporativos, onde compartilhava sua jornada, inspirando milhares com sua resiliência e sua paixão. As revistas de moda, antes dominadas por perfis de socialites e modelos, passaram a estampar o rosto de Lúcia, não apenas por sua posição na empresa, mas por sua beleza natural e sua aura de confiança. Sua beleza, antes escondida pelas agruras da vida e pela simplicidade das roupas, agora brilhava em seu esplendor total. As roupas elegantes, antes meros trajes para o trabalho, tornaram-se uma extensão de sua personalidade forte e vibrante. Seus cabelos, sempre impecáveis, e sua maquiagem sutil realçavam seus traços marcantes. Mas o que mais a fazia brilhar era a confiança que ela irradiava em cada passo, em cada palavra. Ela não era apenas bonita, ela era poderosa. A ascensão de Lúcia trouxe estabilidade e alegria para sua família. Sofia, agora uma adolescente promissora,
estava matriculada em uma das melhores escolas de São Paulo. Já sonhando com a faculdade, Lucas, o menino do futebol, continuava a brilhar nos campos, com a estrutura e o incentivo que sua mãe podia oferecer. A casa, antes um pequeno barraco, havia se transformado em um lar confortável, repleto de livros, risadas e a certeza de um futuro promissor. Para Marcos Vinícius, os ecos da ascensão de Lúcia eram um tormento. Ele lia as notícias, via as fotos de Lúcia nas revistas, ouvia os comentários sobre o sucesso da Helena Brandão Couture. Cada vitória de Lúcia era um lembrete doloroso de sua própria queda. Sua reputação havia sido irremediavelmente manchada após o incidente no restaurante. E, nos anos seguintes, seus negócios foram abalados por escândalos de má gestão e decisões equivocadas. Sua arrogância, antes um escudo, tornou-se sua ruína. Ele perdeu grandes contratos, seus parceiros se afastaram e sua fortuna começou a encolher drasticamente. O império de Marcos Vinícius, antes inabalável, estava desmoronando. Lúcia, por outro lado, estava no auge. Ela não buscava vingança, mas a ironia do destino era inegável. A mulher que ele tentou humilhar havia se tornado o seu oposto. Um símbolo de sucesso, dignidade e inspiração. Ela havia provado que o verdadeiro poder não estava na manipulação ou na ostentação, mas na integridade, no trabalho duro e na capacidade de transformar a adversidade em força. A ex-faxineira, a rosa do asfalto, havia florescido. Não era mais apenas uma profissional competente. Ela era uma figura pública influente, uma referência para mulheres que buscavam o seu lugar no mundo. Lúcia era a prova viva de que a vida dá voltas e que a justiça às vezes se manifesta da forma mais bela e inesperada. A diva havia ascendido e o mundo estava pronto para testemunhar seu brilho. A noite era de gala, o tipo de evento que só São Paulo, com sua opulência desmedida, sabia orquestrar. O majestoso teatro municipal, uma joia arquitetônica no coração da cidade, estava iluminado para receber o gala beneficente de moda sustentável, um dos eventos mais esperados do ano. No tapete vermelho, flashes explodiam, capturando os rostos de celebridades, empresários e figuras influentes. Entre os mais aguardados estava Lúcia Silva, agora não apenas uma empresária de sucesso e diretora criativa da Helena Brandão Couture, mas uma das vozes mais potentes do movimento da moda sustentável no Brasil. Lúcia chegou em um vestido que ela mesma havia desenhado, um modelo fluido, em tom esmeralda, feito de seda de bananeira, que realçava sua pele negra e irradiava uma elegância atemporal. Seus cabelos, antes presos em um coque simples na noite do La Grande Rich, agora caíam em ondas suaves sobre os ombros, emoldurando um rosto que carregava a serenidade de quem superou grandes batalhas. Seus olhos, antes de um brilho teimoso, agora transbordavam confiança e compaixão. Ela caminhava com a postura de uma rainha, sua presença preenchendo o ambiente, atraindo olhares de admiração e respeito, enquanto Lúcia concedia entrevistas. Falando sobre a importância da moda consciente e do empoderamento feminino, seus olhos percorreram a multidão, e então ela o viu. Em um canto menos iluminado do salão, quase se escondendo entre as sombras, estava Marcos Vinícius Albuquerque. Ele estava irreconhecível. Não era mais o magnata arrogante e impecável que ela conhecera. Seu terno, antes feito sob medida, parecia um pouco folgado, e seus cabelos, outrora fartos e bem cuidados, estavam rarefeitos e grisalhos. O rosto, antes liso e confiante, agora exibia rugas profundas de preocupação e amargura. Seus olhos, antes dominadores, estavam vazios, carregados de arrependimento e uma vergonha que o consumia. Os anos não haviam sido gentis com Marcos Vinícius. Após o escândalo no Le Grand Rich, sua reputação foi ladeira abaixo. Susne, já abalados por decisões impensadas e uma gestão marcada pela arrogância, sucumbiram a uma série de escândalos financeiros e litígios. Grandes investidores se afastaram, contratos milionários foram perdidos, e a boa sociedade que ele tanto prezava o abandonou. A fortuna que ele havia construído sobre o suor alheio evaporou, deixando-o com pouco mais do que o que restava. De seu orgulho, ferido, ele agora era uma sombra do homem que um dia foi, frequentando eventos discretos. Quase irrelevante no cenário social e econômico de São Paulo, Marcos Vinícius, por sua vez, havia notado Lúcia. Seus olhos se arregalaram. Era ela, a faxineira que ele tentou humilhar, a mulher que o desmascarou.
diante de todos. A diva que acendeu enquanto ele caía em desgraça. A dor do reconhecimento e da vergonha envedoou como uma onda gelada. Elle hesitou, pensou em virar-se e fugir, como havia feito anos atrás no restaurante, mas seus pés pareciam presos ao chão. Lúcia terminou sua entrevista, agradeceu aos jornalistas com um sorriso e, em vez de se dirigir à mesa principal, caminhou em direção a Marcos Vinícius. Cada passo dela era firme e seguro, enquanto ele encolhia-se, seu corpo tenso, sua mente gritando em desespero. Ele esperava um olhar de desprezo, uma palavra de escárnio, talvez até um sorriso de triunfo. Mas o que Lúcia trazia era algo muito mais potente. Ela parou a poucos metros dele. Seu olhar encontrou o dele, e não havia raiva, nem rancor. Havia apenas uma compaixão silenciosa, uma compreensão profunda da condição humana. Lúcia, que a vingança não a faria mais forte. Sua força estava em sua própria jornada, em sua superação. Boa noite, Sr. Marcos Vinícius, disse Lúcia, sua voz suave, mas com a autoridade de uma mulher que conquistou seu lugar no mundo com mérito e dignidade. A mesma voz que, anos atrás, o havia silenciado no La Grande Rite. Marcos Vinícius ergueu os olhos, surpreso com a calma e a ausência de amargura na voz dela. Ele não conseguiu formular uma resposta. Suas cordas vocais pareciam presas, e um nó na garganta o impedia de falar. Faz muito tempo, não é? Lúcia continuou, com um leve aceno de cabeça. A vida nos leva por caminhos inesperados. Marcos Vinícius assentiu lentamente, os olhos marejados, a cabeça baixa. Ele se sentia pequeno e insignificant diante da grandiosidade dela. Aquele momento, o reencontro, era a maior lição de sua vida, mais dolorosa do que qualquer perda financeira. Lúcia não precisava dizer mais nada. Sua presença, sua ascensão, sua serenidade eram a própria mensagem. Ela era a prova viva de que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro ou no poder, mas na dignidade, na resiliência e na capacidade de transformar a humilhação em uma plataforma para a superação. Ela era a encarnação de que o preconceito e a maldade alheia podem ser os maiores catalisadores para a grandeza. Sem mais palavras, Lúcia fez um ligeiro aceno com a cabeça, um gesto de respeito, não pelo que ele havia sido, mas pela humanidade que ainda existia nele, por mais soterrada que estivesse. E então, ela continuou seu caminho, adentrando o salão principal, onde era aguardada por aplausos e admiração. Marcos Vinícius permaneceu ali, imóvel, observando-a. O silêncio daquele canto do teatro era ensurdecedor. Ele sentiu o peso do arrependimento, a dor de suas escolhas, a amargura de ter perdido tudo aquilo que ele realmente valorizava, e a oportunidade de ter cultivado algo genuíno. A diva que ele tentou humilhar havia se tornado a mulher que ele jamais conseguiria alcançar, não em termos de fortuna, mas em termos de caráter e legado. A história de Lúcia, a rosa do asfalto que floresceu em meio à adversidade e à maldade, tornou-se um símbolo de esperança e inspiração para milhões de brasileiros. Ela não era apenas uma empresária bem-sucedida, era uma força que inspirava a mudança, que celebrava a autenticidade e que provava que a verdadeira realeza reside na alma, não no berço ou na conta bancária. E naquela noite, no coração de São Paulo, o magnata que um dia tentou esmagá-la recebeu a mais profunda e silenciosa lição de sua vida: que a grandeza se mede não pelo que se acumula, mas pelo que se constrói, pela dignidade que se mantém e pelo impacto positivo que se deixa no mundo.